Tem que esperar o pastor Celso entrar. O pastor Celso está entrando. Já está ouvindo. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, Igreja do Avivamento, graça e paz, pastor Celso. Ele ainda está entrando. Pastor Celso está entrando aí, né, para participar conosco. Quero, em nome de Jesus, dizer a você que nós estamos muito felizes e alegres com a sua companhia, né? Você que nesta manhã de domingo está interessado em aprender um pouco mais da palavra de Deus, em conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluias. Aleluias. Vamos aguardar aí, o pastor Celso está entrando lá. Ele está pelo Facebook e pelo Instagram, mas ele está falando no Facebook. Aleluias. Nós precisamos, pastor Celso, que o pastor entre pelo Instagram, não pelo Facebook. Esquece o Facebook, tem que entrar pelo Instagram. Que é através do Instagram que nós estamos transmitindo e vamos reproduzir no Facebook. Aguenta aí, povo de Deus. Aguenta aí, povão. Povo abençoado, povo querido, povo amado. A gente já chega lá. Enquanto isso, eu quero ler com você, em nome de Jesus, uma passagem que está no Salmo de número 103. Diz assim: dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas. A minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. O Senhor é compassível e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e compreensível com aquelas que o respeitam e lhes obedecem, pois ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó. Sim, a nossa vida é curta como a erva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e ninguém se lembra de que ela existiu e do lugar que ocupava. Mas o amor fiel do Senhor é de eternidade a eternidade para aqueles que o temem, e a sua justiça se estende aos filhos e netos. Aleluia! Bom dia, pastor Celso. Bom dia. Tudo na paz, meu querido? Graças a Deus. Que bom, que maravilha. Então, nesta manhã,
nós estaremos sendo ministrados, né, através do pastor Celso, e que o seu coração, né, que o meu coração, que os nossos corações se abram, o nosso entendimento também se abra para que possamos, nesta manhã, entendermos a palavra do Senhor e aprendermos com Ele. Amém, pastor Celso? Fica à vontade. Amém. A graça e paz a todos os irmãos, amém? Nós nessa manhã vamos fazer um pequeno estudo sobre a vida de Isaac. E lá no livro de Gênesis, capítulo 22, do 10 ao 13, nós começamos a ver algumas coisas sobre a vida de Isaac. E diz a palavra de Deus assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe olhou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho. Bem, aqui nós vemos, começando um pouco das experiências de Isaac. Uma das primeiras experiências de Isaac com Deus, por mais que desde que ele nasceu, o pai dele sempre falou do Deus, da forma como Deus se revelava a ele. Abraão sempre relatou a Isaac das experiências que ele teve com Deus. Essa foi a primeira experiência de Isaac com Deus. Isaac no altar. Até então, subindo o monte lá, no verso 7 do capítulo 22, Isaac falou. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, e disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, aonde está o cordeiro para o holocausto? Então, até o momento do altar, Isaac simplesmente sabia que eles iam oferecer algo a Deus. Mas Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo. E assim também é as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos indo na igreja, indo na casa de Deus e não estamos entendendo o que está acontecendo, não estamos entendendo o que Deus quer, não estamos entendendo os propósitos de Deus para nossas vidas. E aqui Isaac estava. Ele estava subindo no monte com a lenha, ele estava vendo o pai dele com o cutelo, ele estava vendo o pai dele com o fogo. E a oferta? Onde é que estava a oferta? E nós olhamos que até esse momento, Isaac era o centro das atenções dentro do lar de Abraão. Porque Abraão, durante muitos anos, foi marcado por Deus com promessas. Abraão até houve a questão de Ismael, e Abraão chegou a pensar que Ismael seria o filho da promessa. E Deus marca Abraão de uma maneira tremenda, dando-lhe um filho na velhice. E esse filho da velhice, que era Isaac, era o centro das atenções. Era um filho obediente, era um filho que estava ali, era uma bênção na vida de Abraão e Sara. E quando Deus pede para Abraão oferecer Isaac, foi para que realmente Abraão percebesse que Isaac não era o centro do querido de Abraão. Isaac não era o centro querido de Abraão, do coração de Abraão. Que muitas vezes, quando Deus nos abençoa, nós colocamos o nosso coração nas bênçãos que Deus tem nos dado, colocamos o nosso coração naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e deixamos de colocar o nosso coração realmente em Deus. E a primeira experiência de Isaac é essa: Isaac no altar, entendendo e percebendo o que Deus realmente queria. Ele ali com uma oferta, seu pai com o cutelo na mão, pronto para o matar, e Isaac estava no altar, entendendo naquele momento o que Deus queria para a vida dele, o que Deus queria para a vida da família dele, que havia muitas promessas.
Talvez Isaac, até aquele momento, estudando a palavra de Deus, ele já não era mais uma criança, nem um adolescente, já era um homem formado já. E ali, naquele momento, no altar, Isaac entendendo o propósito de Deus, entendendo aonde Deus queria levar. Porque nesse momento de sacrifício, onde Abraão entregou Isaac, foi um momento que Deus trabalhou no coração de Isaac, no coração de Abraão, de uma maneira tremenda. Deus marcou a vida de Abraão de uma maneira tremenda, mas não só de Abraão, mas também marcou a vida de Isaac. A partir daquele momento, Isaac já não foi mais a mesma pessoa. Isaac já não teve mais a percepção de Deus na vida dele da mesma maneira que ele tinha até aquele momento, quando ele se deparou ele no altar. E muitas vezes há uma necessidade para nossas vidas também, de nos colocarmos no altar, termos experiências com Deus. Se você pegar um CD, hoje em dia não se usa mais quase, e você riscar ele, aquele CD nunca mais será o mesmo. Você pode até colocar ele no aparelho, pode até colocar ele para rodar, ele vai até rodar, mas ele jamais, depois daquele risco, depois daquela marca, será a mesma coisa. Ele jamais vai agir da mesma maneira que ele agia. Então é uma necessidade muito grande de estarmos no altar. Temos experiências marcantes com Deus. Eu fui muito marcado por Deus em experiências que mudaram muito a minha vida, a minha forma de ver a obra de Deus, a forma de ver as coisas de Deus, a forma de interagir com Deus. São coisas que marcaram a minha vida de uma maneira tremenda. Assim como Jacó, quando foi marcado por Deus, a partir daquele momento Jacó jamais foi a mesma pessoa. Por mais que ele tentasse ser a mesma pessoa, ele não conseguia. Que Deus marcou de uma forma tão visível, que tanto ele quanto as pessoas que estavam em volta dele percebiam isso na vida dele. Então é uma necessidade tremenda para nossas vidas, sermos marcados por Deus no altar. Quer comentar alguma coisa, pastor? Eu acho assim, isso daí muito interessante, pastor Celso, porque quando a gente começa a olhar por esse prisma, por esse ângulo que o pastor está vendo, né, sobre a primeira experiência que Isaac teve, essa experiência no altar, né, a gente consegue ver aí uma parte interessante, né, de como Isaac foi criado, né, e como o seu caráter ele foi forjado, né? Porque, como o pastor disse, apesar de ser ele o centro da atenção, a gente sabe, né? A gente sabe aí, a gente conhece famílias, eu não estou falando de ninguém, né? Mas a gente conhece famílias que o casal tem apenas um filho. E a gente sabe que, né, nem sempre, por ser o único filho, ter toda a atenção, ser o centro da atenção, né? Ele se torna uma pessoa como eu consigo ver Isaac, né? Porque ele tinha aí um caráter, né? E um caráter muito nobre. Por quê? Porque ele foi criado de forma em que o seu temperamento, né? Era um temperamento de fácil trato. Por quê? Porque quando ele está sendo colocado no altar, ele não questiona ao pai. Né? Ele não questiona o pai. Você não vê a Bíblia dizendo lá, mas por que eu, pai? Por que tem que ser eu, pai? Né? Qual a razão, pai? Né? Eu já não vinha perguntando para o Senhor desde que nós saímos de casa. Pai, cadê? Pai, cadê? Por que o Senhor não passou na casa do vizinho? Por que o Senhor não passou na casa do outro? Por que o Senhor não pediu para o empregado tal pegar lá o cordeiro para sacrificar? Você não vê Isaac fazendo nada disso, né? É verdade, pastor. E nós vemos aqui a obediência de Isaac, que por ser um homem, por ter força, ele podia não se sujeitar ao pai dele e ir no altar.
Mas ele ali, em obediência, ali se colocou no altar, permitiu. E ele descobriu que naquele momento que Deus não queria ele. Deus queria o coração dele e o coração de Abraão. Muitas vezes Deus pede para nós o nosso Isaac e nós ficamos revoltados porque até agora estava tudo certo, até agora estava tudo bem. Imagina o coração de Abraão. Eu chego para Abraão assim, Abraão, e aí como é que está Isaac? Oh meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor me deu, que bênção tremenda. Olha, Isaac é tudo que eu precisava, é tudo que eu queria. Isaac foi a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida. Ah, é, Abraão? Então, oferece ele para mim no altar. E muitas vezes quando Deus pede o nosso Isaac, às vezes nós nos revoltamos. Mas Deus, até agora estava tudo certo, agora estava tudo bem. Por que agora isso vai acontecer? Mas Deus não quer nosso Isaac. Deus quer a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso amor, a nossa dedicação. Deus quer realmente marcar a nossa vida de uma maneira tremenda. E essa necessidade de nós colocarmos o nosso Isaac no altar, deixar Deus estar no centro de todas as coisas, deixar Deus estar no centro de todo o nosso querer. E quando isso acontecer, realmente, Isaac vai ser algo tremendo, vai ser algo maravilhoso, mas Isaac não vai ser tudo na nossa vida. Isaac vai ser simplesmente uma das bênçãos, das muitas bênçãos que Deus nos vai dar. Existem muitas pessoas que eu conheci que por receber Isaac de Deus, acabaram até abandonando a Deus, preferiram o Isaac do que a Deus. Porque chegou um momento que Deus disse assim, eu quero Isaac dele. Não, eu não dou Isaac para o Senhor. Então é uma necessidade de nós colocarmos o nosso Isaac no altar. Lá em Gênesis 25, nós vemos também algo sobre a vida de Isaac, que Isaac foi muito marcado por Abraão, da convivência com Abraão, e que Isaac, em Gênesis 24, 62, Isaac era um homem de oração. A palavra de Deus diz que quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, Isaac provavelmente sabia disso. E como Isaac esperou essa moça? Lá em Gênesis 24, 62, diz assim, ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Isaac era um homem de oração. Aquela experiência marcou tanto a vida de Isaac, que a partir daquele momento Isaac não ficou mais dependendo do pai dele, do pai dele ministrar, do pai dele estar buscando a Deus, o pai dele estava... Mas Isaac começou a ter uma vida de oração, ele e Deus. E disse assim que ele vinha do caminho do poço de Lai-Roi, o Deus que vê. Isaac ia orar no lugar onde Deus vê. Isaac tinha o seu momento com Deus, a sua vida com Deus de oração. Tanto que no capítulo 25, o verso 20, a palavra de Deus diz que era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Parandã, irmã de Labão, por sua mulher. No verso 21 diz assim, e orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando nós olhamos assim, Isaac tomou Rebeca por sua esposa e orou instantemente, constantemente por ela, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu às suas orações. Dá uma impressão assim que Isaac orou e Deus respondeu, né? Mas quando nós olhamos lá no verso 25, no capítulo 25, no verso 26, o final do versículo diz assim, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então, aproximadamente Isaac orou quase 20 anos pela sua esposa, para que ela viesse a conceber. Isaac, sabendo da história de Abraão, sabendo do seu pai, sabendo da sua mãe, que a sua mãe era estéril, que Deus fez um milagre, que ele era um milagre de Deus. Isaac, durante 20 anos,
aproximadamente, orava pela sua esposa insistentemente diante de Deus. Senhor, me dá um filho. Senhor, faz essa mulher deixar de ser estéril. Então, é uma necessidade de nós não desanimarmos nos propósitos de Deus. Né, meu pastor? Com certeza, pastor Celso. Eu gostaria de pedir tua permissão, pastor Celso, porque Pode falar. eu tô aqui viajando, assim, pensando muito. Voltar um pouquinho aí sobre essa primeira coisa que o pastor abordou sobre, né, essa experiência, a primeira experiência de Isaac, a experiência com o altar. E o pastor falou assim que muitas das vezes, né, estamos indo na igreja, estamos frequentando os cultos, as células, enfim, né, e a gente não entende as coisas de Deus. E essa primeira experiência de Isaac, né, levou Isaac a um esclarecimento, né? A qual esclarecimento? De que a sua vida não era uma vida comum, como a das outras pessoas. Por exemplo, como a do irmão dele, né? Não era uma vida assim comum, como a de Ismael, né? Que a vida dele, ela tinha um sentido, mas que esse sentido não era o sentido que o pai dele estava dando para ele, não era o sentido que a mãe dele estava dando para ele, não era o sentido que ele, na verdade, queria dar para ele. Era o sentido que Deus estabeleceu para ele, ou seja, né, Deus o fez com um propósito definido, uma história definida e que, assim, entre aspas, né, ele não tinha uma escolha de viver ou não viver aquilo, ou ele vivia aquilo, ou ele poderia criar o seu próprio caminho e seria uma pessoa frustrada, como a gente conhece muitas pessoas que, por não estar cumprindo o propósito de Deus, consegue realizações em muitas outras coisas, mas existe sempre dentro dele, né, um ponto de interrogação. Por quê? Porque ele não está cumprindo com o propósito do Senhor para a vida dele. E isso me faz lembrar também de quem? De Samuel, né? Por quê? Porque quando Samuel ele é entregue pela sua mãe lá no templo para viver no templo, conforme a promessa que a sua mãe o fez, de entregar ele, né, para viver para Deus, ele estava lá no templo servindo ao sacerdote Eli, e quando no capítulo 3 Deus, né, chama Samuel, né, você vai ver que Samuel ele não entendeu a primeira vez, não entendeu a segunda vez, não entendeu a terceira vez, e é interessante que não foi só ele que não entendeu, né? O sacerdote também não estava entendendo, não entendeu a primeira, não entendeu a segunda, e só foi entender na terceira vez quando ele orienta Samuel, né? Para que Samuel, então, quando ouvisse, e se ouvisse a voz, pudesse dizer, olha, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz que, como das três primeiras, Deus veio e falou com Samuel, e então ele entendeu o propósito de Deus. E isso é uma coisa que eu acredito, pastor Celso, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos, e eu tenho usado uma frase que eu tenho reproduzido ela, eu ouvi, agora não tenho ouvido tanto, porque, né, lá no serviço com as pedagogas e as pessoas que eu carrego lá, né, para os colégios, elas usam essa frase assim, né? Principalmente a chefe lá do núcleo da educação, né? De fazer uma leitura correta, né? De pessoas que não estão fazendo a leitura certa, de pessoas que fizeram a leitura correta. E quando fala dessa leitura correta, é desse entendimento. Então, para Isaac, aquele momento do altar é com toda certeza a hora em que ele faz aquela leitura correta, né? A leitura de que
de que ele era a pessoa-chave da promessa de Deus, que ele ouvia bastante, né? Que com certeza era a história que ele mais ouvia do pai dele, né? O meu sogro, ele tem uma história, a Ana, que diz assim, né? Toda vez que meu sogro vem aqui em casa, tal, ele vai contar a infância dele, né? E a Ana tá aqui, né? E a Ana pode falar, né? Ele vai contar de quando ele era criança, ia com o pé descalço na geada pegar os bois do meu biso. Então, né? Ele sempre conta, ele repete essa história, né? Então, com certeza, Abraão, ele repetia muito essa história, né? De como Deus, né, chamou ele, né? Das coisas que aconteceram quando o Ló estava com ele, né? De como ele venceu lá os 3 reis para salvar a vida de Ló, e a mulher de Ló que virou estátua de sal. Eram as histórias que ele contava para Isaac. E também, né, com certeza, essa história, né, principalmente do chamado, quando Deus diz para ele que através da sua descendência, né, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, isso, né, era a história que estava ali na mente de Isaac, mas que não era uma coisa ainda consistente, e que essa experiência no altar tornou consistente, né? Isso marcou realmente a vida de Isaac, né? A partir daquele momento, ele nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais foi um homem, nunca mais foi a mesma pessoa, porque a experiência marcou ele de uma maneira tremenda, né? E também, né, a questão dela, a partir daquele momento, Isaac não deixou de depender do pai dele, né, em relação à vida dele com Deus. E existem muitas pessoas que às vezes estão dependendo do pai, dependendo da igreja, dependendo do pastor, dependendo... Então, a dependência para ter experiência com Deus. Verdade. É uma necessidade de Deus, a nossa experiência própria. A sua experiência com Deus, meu pastor, é algo tremendo e que eu admiro. Só que eu preciso ter a minha experiência com Deus, preciso eu ter esse contato direto com Deus, assim como foi o Ló, né? Sim. A partir do momento que Ló teve tudo aquilo, discutiu todas aquelas coisas com Ló, e Ló não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Mas chegou uma hora que ele disse: antes eu te conhecia, de ouvir falar. Antes eu via a experiência das pessoas, eu via as pessoas contando experiências com Deus, eu via as histórias sobre experiências com Deus, mas hoje a minha experiência de uma maneira marcante. É isso aí. É Jó, pastor. Esse aí é o Jó. É Jó, né? Olha, sobrinho, né? Aí a gente confunde. Então. É lógico, é só uma letra, né? É só o J com L. Não, muda. Então, isso também. E na questão da oração, né? Então, Isaac, durante 20 anos orando, 20 anos buscando, 20 anos crendo que Deus ia fazer o milagre. Às vezes a gente vê as pessoas: não, mas eu já busquei tanto a Deus, já esperei tanto de Deus, e até agora Deus não respondeu, até agora Deus não ouviu, e mete os pés pelas mãos. Quanto tempo você está esperando por Deus? Não, já faz uma semana que estou orando já, e até agora nada, né? E Isaac não, Isaac durante 20 anos, crendo que Deus ia fazer um milagre, assim como ele fez na sua mãe, ele ia fazer na sua esposa. Ele não desfaleceu no seu propósito, ele não desfaleceu. Ele não fez que nem o esposo de Ana, como outra mulher, com Penina, para que lhe desse filhos. Ele não procurou nada, ele procurou a presença de Deus. Isaac simplesmente procurou a presença de Deus, ele não procurou nenhum artifício para que aquilo fosse acontecer. Ele não fez como Sara: já que não estou podendo engravidar, você pega aqui Agar e Agar vai te dar um filho. Não, Isaac esperou unicamente em Deus durante mais ou menos 20 anos, diante de Deus: Senhor, faz o teu milagre, Senhor, faz o teu milagre, Senhor, faz o teu milagre. Há uma necessidade da igreja ter essa perseverança diante de Deus. Independente de quantos anos passe, quanto tempo passe, está diante de Deus, colocando diante do Senhor, não desfalecendo, não desanimando, está sempre buscando a presença de Deus.
em todos os momentos. Amém, meu pastor? Amém, pastor. Olha, pastor, o senhor vai ficar, mas tem um negócio assim que tá pegando aqui, pastor, é essa questão do altar. E eu tô assim, olha, admirado aí com esse rema que Deus trouxe para o pastor e que tem, sabe, ardido no meu coração, e eu vou partilhar aí, com a permissão do pastor aí, né, essa questão desse altar ser o marco na vida de Isaac, e Isaac se tornar esse homem, né, persistente, consistente na oração, como o pastor está colocando aí, e eu vou partilhar com o pastor aqui, né? Eu sou fruto, né? Eu sou fruto de um casamento aonde o meu pai, né? Desde que eu me conheço por gente, ele era pastor. E as histórias de antes, né? Da minha época aí, dos pastores, normalmente a maioria dos filhos de pastores, eles eram revoltados, pessoas assim que, né, tinham uma dificuldade de relacionamento com Deus. Pastor sabe disso, né? Não por ser filho de pastor, mas com certeza na convivência que o pastor teve na igreja, viu, né, a situação. E essa cobrança que sempre existiu da igreja, né, do filho do pastor ter que ser perfeito e tal, né, e essa pressão ajudava com que os filhos de pastor se tornassem essas pessoas. Mas o que tem me chamado a atenção, pastor, é que essa primeira experiência de Isaac, quem ensinou o caminho do altar foi o pai, né? O pai ensinou o caminho do altar, e parece que esse caminho do altar ensinado por Abraão não foi um caminho fácil. Por quê? Porque, né, quando ele chega lá em cima, que ele tem que revelar para Isaac, você é o sacrifício. Por mais que não houvesse uma reação de revolta, de não aceitação, né? Isaac aceitou. A Bíblia diz que Abraão amarrou Isaac lá tudo, e quando ele levantou a mão, então a imagem, né, de Isaac do altar não é uma imagem errada, né? Não é uma imagem de facilidade, de coisas fáceis, não, é uma imagem de um relacionamento de sacrifício, né? Por isso forjou em Isaac essa perseverança dele, mostrar para Isaac que a vida com Deus não é uma vida de pétalas, né? De rosas, né? De pétalas, né? Mas é uma vida onde a rosa vem por inteiro, inclusive com os seus, né, cabos e seus espinhos e tudo, né? E isso me chama atenção, pastor Celso. Por quê? Porque ontem nós tivemos, por parte aí do Ministério de Louvor da igreja, né? Aí a pastora né, fez um desafio aí para as pessoas, e eu fiquei muito feliz em poder ver ali, né, os nossos filhos, né? Os nossos filhos ministrando ali, né? A Thalita, a Ana, a Sara, o Lucas, o Moisés, né, a Stephanie. Isso me chama atenção, pastor Celso. Por quê? Porque eu estava depois na cama, né, deitado já para dormir, e eu recebi um convite, né, do pastor Marcos, né, para poder também acompanhar algo que eles estavam fazendo lá, né, com a mocidade, e eu vendo, né, os filhos, né, crianças que lá da Centenário que eu conheci, que eram, né, bebezinhas de colo, por exemplo, a última filha, a filha do pastor Marcos, né, ministrando louvor, a ousadia dela falando. Eu fiquei pensando assim, até comentei com uma pastora, comentei com a minha esposa assim, né, que coisa linda, né, nós vermos o que Deus está fazendo nesse tempo, né, nesse tempo, vendo o que Deus está fazendo nesse tempo onde, né, os filhos, né, que nós mostramos
o caminho do altar, né? Não abandonando o altar, continuando no altar. Isso alegra o meu coração, sabe, pastor? E deixa assim, eu não vou dizer, né? Eu não gosto dessa expressão que algumas pessoas falam, né? Orgulho santo. Eu não tenho orgulho nem não santo e nem santo, né? O orgulho não é de Deus, né? O orgulho é uma coisa que derruba as pessoas, mas uma satisfação, né? Em poder ver que essa forma de nós apresentarmos o altar e dos nossos filhos entenderem, né, o significado do altar vai levar eles a essa vida que o pastor está compartilhando, né? No momento da dificuldade, no momento, né, das coisas não estão acontecendo como eles gostariam, né? Permanecer firme, permanecer ali, sabe, buscando em Deus, né? Não tentando fazer de outra forma, né? Porque Isaac poderia também, né? Assim como Rebeca também poderia, né, fazer a mesma coisa que fez, né, o pai, a mesma coisa que fez a sogra, né? Oferecer uma das suas servas para que Isaac pudesse engravidar. No entanto, né, Abraão continuou. E a vida com Deus não é uma vida de atalhos. Não existe atalhos na vida com Deus. E eu vejo que existem muitas pessoas que curam de todas as formas para se dar bem na vida, atalhos para chegar aonde querem o mais rápido possível, atalhos para alcançar o que querem o mais rápido possível. Mas na vida com Deus não há atalhos, não há caminhos secundários. É um caminho que Deus projetou para a minha e para a sua vida, e a gente tem que andar por ele, seja o caminho fácil, seja o caminho difícil, seja tortuoso. Temos que seguir nesse caminho, independente do que esteja acontecendo, né? Ter essa constância, e não... na verdade, que o inimigo ele tenta lançar atalhos sobre nossas vidas. Assim é mais fácil, dessa maneira é mais rápido, você não vai perder tempo. Hoje em dia a gente vê a mocidade querendo as coisas tão rápido, sabe? Eu sei que hoje em dia as coisas são mais rápido mesmo do que antigamente. Mas os jovens estão tão apressados a alcançar objetivos, a chegar em sonhos, a chegar nisso, que muitas pessoas acabam se atrapalhando e entrando por esses atalhos. E a vontade de Deus não é esses atalhos. A vontade de Deus é que a gente venha realmente abrir o coração, esperar o tempo de Deus, como diz a Eclesiastes, né? Tempo para todas as coisas, né? Como nós olhamos muitas coisas na Bíblia que aconteceram, não foi de uma hora para outra, de um dia para o outro. A pessoa, se ficar 20 anos, pastor, sendo Deus, 20 anos, tendo a promessa de Deus. Nós vemos Caleb, né? 45 anos. A promessa de Deus, vendo um morrer no deserto, outro morrer ali, talvez alguém dizia para Caleb: Caleb, você é o próximo, hein, cara? Você está no grupo de risco, olha, você é o próximo da lista. Porque ele era um homem veterano no meio do monte de uma piazada, no meio do deserto, e eles estavam vendo todos os veteranos cair por terra, mas ele não caía. E eu admiro que quando ele chegou para Josué, ele falou assim: eu estou tão forte quanto no tempo que Deus me deu a promessa. Há 45 anos atrás Deus me prometeu. E isso foi vigor para os meus ossos, para os meus músculos, vigor para a minha mente. E hoje, após 45 anos, eu me sinto tão forte que nem naquele tempo. E quando ele chegou para Josué, ele não chegou para dizer: Josué, me dá essa... Josué, eu vou conquistar essa terra. Me abençoa para conquistar essa terra. É o que a gente vê muita dificuldade hoje em dia. As pessoas, elas não querem conquistar, elas querem ganhar. Eu fiquei assustado quando eu vi aquela fila dos R$600 nas loterias. Deus, tem tanta gente ganhando tão mal assim. Tem tanta gente ganhando tão ruim assim. Tem tanta gente passando por tanta dificuldade assim. Eu creio que não são todas aquelas pessoas ali que mereciam os R$600. São muitos aproveitadores ali. Com então, certeza. As pessoas querem tirar atalhos, tirar vantagem. E isso, trazendo para a vida espiritual, não é saudável. Não existe
na vida com Deus. Existe um caminho de busca, um caminho de oração, existe um tempo determinado por Deus, e Deus não vai cumprir a promessa dele nem antes e nem depois. Vai ser na hora certa, no momento exato. Ele vai agir, independente se você ficou esperando 1 ano, 2 anos, 20 anos, 45 anos para ser abençoado, mas Deus vai responder. Porque Deus não depende do nosso tempo biológico para cumprir as promessas dele. Moisés no deserto com 80 anos, casado, 2 filhos, estava esticando uma rede já para deitar, pensando agora que para frente, agora é só esperar ou seja que Deus quiser e vão viver a vida de boa. E Deus chega assim: Moisés, agora você vai viver as maiores experiências que você já teve na sua vida. 80 anos, hein, pastor? Pensar? Oitentão. Tem que sair para ir lá no Egito. Pendurando a chuteira, pastor, hein? Só pensando em comprar uma casinha na praia e vou para lá e quero me preocupar com mais nada. Deus disse: agora você vai ver as maiores experiências que você já viu na sua vida. Agora você vai ver coisas tremendas e maravilhosas que nesses 80 anos você nunca viu. Agora vai ser um tempo de revelações tremendas. Agora vai ser, aos 80 anos, o começo da tua vida. Então é algo tremendo que Deus faz com a gente. Ele não depende do nosso tempo, do nosso espaço de vida. Ele depende da vontade dele para nossas vidas. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não querem esperar. É esse agir de Deus, que no tempo dele, ele vai resolver, ele vai fazer. E a nossa parte é fazer que Isaac está buscando ao Senhor insistentemente, inconstantemente, crendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Digam o que as pessoas falarem, Deus vai fazer. Que é fácil a pessoa chegar perto de você e dizer: pastor, pois rapaz, há tanto tempo aí que o senhor está aí, e cadê aquilo que o senhor disse? Cadê todas as bênçãos que o senhor falou? Cadê tudo aquilo que... É o tempo de Deus. Quem entender, esse tempo de Deus vai permanecer. E quem entender, esse tempo de Deus vai ficar fiel. E quem entender, esse tempo de Deus vai ser abençoado, vai ser transformado, vai viver o melhor de Deus nessa terra. Quem estiver na presença de Deus. Amém, meu pastor? Amém, pastor Celso. É isso aí, né? Nós... Também, em Gênesis 26, quando nós olhamos aqui no verso 1, a palavra de Deus relata que houve fome na terra, como nos dias de Abraão. E Isaac, a Mibeleque, rei dos filisteus em Gerar. E quando eu estava pesquisando, Gerar significa lugar de pernoite. Era um lugar de passagem, não era um lugar para ele estar ali. Não era um lugar para ele se estabelecer, para ele ficar ali. Então, quando Deus chega para Isaac no verso 2, ele diz assim: não desça ao Egito, porque realmente no coração de Isaac havia o desejo de simplesmente passar por Gerar e descer ao Egito, porque havia fome. E Deus disse lá no verso 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu disser, peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a tua semente darei em todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas as estrelas em todas as terras, e tua semente será bendita a todas as nações da terra. Deus aqui chega para Isaac e dá um direcionamento para Isaac. E até então você não via Deus chegando para Isaac e dizendo assim: ó, Isaac, o negócio é o seguinte, você vai dar a continuidade da promessa que eu fiz ao teu. Até então Isaac não tinha ouvido isso de Deus. Ele tinha ouvido isso do pai dele, falando: eu vou te abençoar, eu vou fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir na sua vida as promessas que ele fez para a minha vida, Deus vai cumprir na sua vida tudo aquilo que ele falou.
Mas aqui no capítulo 26, Deus chega para Isaac e diz para Isaac, o negócio agora é com você. A partir desse momento é com você. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, todas as famílias vão ser abençoadas por você. E nós vemos aqui o direcionamento de Deus sobre a vida de Isaac, levando Isaac a viver a vontade de Deus, que o coração de Isaac era para ir para o Egito. E Deus disse, não desça para lá. E fica nessa terra. E quando Isaac chega a Gerar, talvez ele visse em Gerar assim, puxa vida, aqui não é um ambiente para mim permanecer. E Deus disse, fica aí. E muitas vezes a gente quer agir por nossa própria conta, agir segundo aquilo que nós vemos, como Ló, né? Olhou as campinas do Jordão, muito lindas, aquele lugar formoso, todo regado, e foi para lá em direção a Sodoma e Gomorra. Assim somos nós também, às vezes vamos viver por aquilo que vemos. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós venhamos a viver pela nossa vista, mas que nós venhamos a viver pela fé e pela obediência à palavra de Deus. E Deus disse assim, fica aí. E Isaac permaneceu em Gerar. E no verso 12 do capítulo 26 diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então havia fome na terra. Havia essa limitação. Antigamente, provavelmente, a questão era mais a agricultura e a pecuária. Então, uma terra seca, não tinha como a pessoa prosperar numa terra seca, vivendo da agricultura e a pecuária. Não tinha. Mas Deus disse assim, fica aí e eu vou te abençoar. E quando Isaac ouve a voz de Deus e permanece naquele lugar e faz segundo a palavra de Deus, eu creio que Deus não mudou aquela situação de seca em volta de Isaac. Deus não mudou aquela situação de dificuldade em volta de Isaac. Mas Deus abençoou a semente de Isaac. E a palavra de Deus que as pessoas invejavam, porque o camarada plantava um pé de milho e dava um pezinho de milho raquítico, frouxo, sem grãos direito. Isaac ia plantava um pé de milho na mesma terra, na mesma região, com a mesma situação. E Deus fazia com que o pé de milho que Isaac plantava crescesse e produzisse muito, mas muito mesmo. E muitas vezes nós ficamos olhando a situação, o que está acontecendo, e ficamos esperando a situação mudar, as coisas mudar, para poder fazer aquilo que Deus falou para nossas vidas. E não é ouvir Deus. Mas Deus, se eu plantar nessa terra seca, aí não vai dar nada. Ouvir a voz de Deus. Seguir a orientação de Deus, independente se a terra está seca, independente se tem fome, independente se tem caos, independente do que está acontecendo, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e viver de acordo com a direção de Deus. E Deus vai fazer o resto. Amém, pastor? Amém, é isso aí, pastor Celso. Eu creio que esse é o tempo, né, onde a gente precisa, como profeta, entendermos aquilo que Deus está falando para nós, né? Eu tenho ouvido muito essa expressão, profetas do caos, né? São pessoas que nós não julgamos, têm uma experiência com Deus, têm um conhecimento da palavra, têm até experiências com Deus marcantes, mas que infelizmente, né, tem deixado que a situação use a sua boca, use a sua língua para quê? Para profetizar e falar de maneira favorável a tudo que está acontecendo. Não como Deus fez com o profeta Ezequiel, quando o colocou no meio do vale de ossos secos e disse, profetiza sobre eles, né? Então, hoje, nós precisamos ter esse entendimento de que nós estamos aqui
para fazermos a diferença, né? É aquilo que a gente tem falado, né? Hoje é o tempo de realmente manifestar-se quem é a igreja e quem só vai na igreja, né? Quem só vai na igreja não consegue fazer como Isaac. Agora, quem é a igreja não vai deixar de semear, não vai deixar de plantar, porque sabe que Deus é aquele que garante, né, o resultado. Amém. E é isso mesmo, pastor. E quando Isaac colocou a sua vida na presença de Deus, independente da situação, independente do que estava acontecendo, ele não olhou em volta dele, mas ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, a obediência de Deus na vida dele. Olha, Deus, que ele foi se engrandecendo, ele foi crescendo de maneira tão visível que as outras pessoas invejaram ele. Ficaram com inveja dele, porque ele ouviu a voz de Deus, ele deixou que o direcionamento de Deus sobre a vida dele, e o direcionamento de Deus sobre a vida dele era totalmente contrário ao que os olhos dele viam. Como disse o apóstolo Paulo, andando-nos por fé e não por vista. Então, às vezes Deus ministra algo no nosso coração e você vê a situação em volta, mas Deus, como é que isso vai acontecer? Como vai acontecer não compete a nós. Como Deus vai fazer não compete a nós. Compete a nós simplesmente obedecer a Deus. Como ele vai fazer ou como ele vai realizar, isso é da parte dele, porque ele não depende de situação econômica, ele não depende de situação climática, Deus não depende de situação nenhuma para poder realizar um milagre na minha e na sua vida. Deus depende só do querer dele, e como diz a palavra, Deus age e ouve, Deus faz, ele é todo poderoso. Amém? Amém. Aleluia. E seguindo aqui no capítulo 26, o verso 7, nós vemos aqui, a palavra de Deus diz assim: e perguntando os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não matem varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa a sua vista. Nós vemos aqui, por mais que Isaac tivesse experiências marcantes com Deus, por mais que Isaac fosse um homem de oração, por mais que Isaac fosse um homem que obedecia e ouvia a voz de Deus, Isaac teve medo. Aqui nós olhamos aqui a nossa natureza carnal. Por mais que nós vamos ter experiências com Deus, ser marcados por Deus, viver coisas tremendas com Deus, nós temos nossos momentos de fraqueza, de falha, de ter medo, como disse o apóstolo Paulo, tesouros em vasos de barro. A unção de Deus, a bênção de Deus, o mover de Deus em vasos de barro, em vasos sem valor. E isso marca muito a minha vida, porque existem muitas pessoas que, por causa de um erro, elas ficam se julgando, se culpando, mas eu não podia ter feito isso, eu não podia ter errado dessa maneira, eu não podia ter errado desse jeito. Abraão errou. Abraão mentiu com respeito a Sara. Disse que a sua irmã também. Aqui nós vemos Isaac errando, Isaac mentindo com respeito à sua esposa, dizendo que é irmã. Mentindo por quê? Porque teve medo. O medo atrapalha a gente de viver o melhor de Deus para nossas vidas. O medo atrapalha da gente viver as bênçãos de Deus. O medo atrapalha da gente andar sobre as águas. Que existem muitas pessoas que até criticam Pedro porque ele afundou nas águas, né? E homem de pouca fé. Mas o único que teve a ousadia de sair do barco foi Pedro. A palavra não diz que os discípulos saíram do barco, foi só Pedro. Por mais que ele tivesse medo, a ousadia daquele homem foi muito grande. E o errar está em nossas vidas. Não que a gente venha dizer, agora já o errar está em nossas vidas, então vamos errar e acabou, né? Não. Mas não ficar se culpando, não se prostrar diante do erro. Se nós vamos errar no nossos sonhos, se vamos errar na forma que a gente está cumprindo o propósito de Deus, se não formos errar na maneira que nós estamos fazendo a vontade de Deus, até podemos errar porque somos falhos. Mas que isso não seja um empecilho de nós vivermos o melhor de Deus nessa terra, porque Deus não permite que o servo dele permaneça no erro. Tanto é que aqui, quando a palavra de Deus diz que Abimeleque, quando olha
Isaac permaneceu muito tempo naquele lugar. Quando Abimeleque olha, Deus leva Abimeleque a ver Isaac acariciando a Rebeca. Ele disse, espera aí, não é irmã dele não. E chama Isaac e diz assim, por que você fez isso, rapaz? Qualquer um podia ter se deitado com tua esposa e trazido um mal sobre as nossas vidas. Então Deus não permite. Nós podemos até errar, mas nós temos a direção de Deus sobre as nossas vidas. Deus não nos deixa no erro. Deus não nos deixa prostrados no erro. Deus não deixa prostrados na nossa dificuldade, nas nossas limitações. Então, errar, certamente nós vamos errar, porque não somos perfeitos. Mas que nós possamos realmente reconhecer que por mais que a gente venha errar, Deus não deixou de sonhar conosco. Por mais que nós venhamos errar, Deus não riscou da nossa vida, os seus propósitos. Por mais que venhamos errar, Deus não nos riscou os seus projetos. Mas Deus sempre tem uma solução para as nossas vidas, para poder realmente trazer-nos de volta à vontade dEle e nos direcionar à vontade dEle. Que eu vejo hoje em dia muitas pessoas que se culpam por ter errado, se culpam por ter coisas erradas, e aquilo se torna na vida delas um bloqueio. Vidas que eu cheguei assim, rapaz, volta a ministrar, volta a abrir seu coração, tem muita bênção de Deus na sua vida, tem muita coisa de Deus na sua vida, tem muitos tesouros de Deus na sua vida, volta a ser o que você era. E a pessoa não se perdoava. Como eu não vou me perdoar se Deus me perdoa? Como eu não vou querer ser restaurado por Deus no meu ministério, seja o que for, se Deus restaurou, se Deus abriu mão, e Deus, os teus pecados lançam lá no mar do esquecimento, consequência vai ter. Isso é normal, erramos, as consequências terão, mas o perdão de Deus é certo. Que nós não venhamos a ficar travados por causa do erro. Travados. Não, eu fiz até agora aqui, mas daí agora aconteceu isso, então eu vou abrir mão, eu vou virar a página e eu vou agir de outra maneira, de outro jeito. Não, se Deus tem um direcionamento sobre a sua vida, por mais que você errou, Deus tem perdão para a sua vida. Deus vai continuar direcionando a sua vida. Busca a presença de Deus, busca o direcionamento de Deus, busca a restauração de Deus sobre a sua vida. Eu creio que mesmo antes de você buscar de Deus, nós buscarmos de Deus a restauração, Deus já está preparando restauração sobre nossas vidas. É o caso de Davi. Davi fez tudo aquilo lá, matou, adulterou com a mulher de Urias, mandou matar Urias, e aquilo ficou tudo bem entre aspas. O Davi ia dormir, ele não conseguia dormir. Davi disse que os ossos dele se secaram, Davi se sentia doente por causa do seu pecado, e aquilo estava prejudicando Davi. E Deus deixou ele morrer daquela maneira? Não. Deus levanta Natan para dizer, Davi, me conhece. Aleluia. E Davi reconheceu. Então Deus não deixa os seus prostrados. Amém. De maneira... Aleluia, pastor Celso. Nós temos aí 1 minuto aí, ó, para nós orarmos aí, abençoarmos. Eu não sei como é que tá. Você é pedido demais. Mas é isso aí, pastor Celso. Eu creio que é uma palavra tremenda, né? E gostaria que o pastor estivesse orando por nós aí, pastor. Amém. Pai amado, eu te louvo, Deus, por esta manhã, por essa oportunidade de estar compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Deus. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos direcionando, nos moldando, trabalhando, que nós possamos estar no Teu altar, ó Pai, e não ter a visão de fora para o altar, mas ter aquela visão de estar no altar para fora, sendo um sacrifício, ó Pai. Permitir que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai Deus, em nome de Jesus. Realiza o Teu milagre, abençoa a Tua igreja, ó Pai, que nós possamos realmente permitir que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, permitir que o Senhor venha realmente viver em nossas vidas aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe cada um. Amém. Deus abençoe até às 18 horas. Amém? Amém. Estamos lá, pastor.
acabou nem aqui.